Muito boa noite, meus amigos. Eu antes de vos ler, porque eu não sei nada de cor, daqui a pouco nem sei o meu nome. Antes de vos ler o poema do nosso querido Arnaldo Trindade, queria falar alguma coisa sobre este poema que para mim é muito especial e que me teve durante, assim, um tempinho muito grande a conversar com o nosso Arnaldo sobre este poema, que disse muito da nossa freguesia, a freguesia de Bonfim, no Porto, onde tinha casas senhoriais, continua a ter, a Avenida Catimbo cheia de palacetes, mas ainda tem também o cheiro de muitas ilhas, onde 5 ou 6 ou 7 filhos dormiam no chão em colchões. E cá fora, a entrada da porta, tinha uma pia. Os meus pais tinham um restaurantezinho e às vezes à noite diziam assim: vais ali à ilha, à porta da Senhora Maria, pousas esta panelinha junto da pia, bates devagarinho com os dedos, devagarinho, e só chamas pelo nome dela. Ela já sabe que está lá uma encomenda para ela dar aos filhos. Mas eu falei, mas não há gatos. Tu pedias que os gatos não tinham texto da panela. Bem embora, e eu sabem porque é que eu fazia sempre estas perguntas, porque eu achava tão engraçado, devia ser uma noite fantástica, quando ela abria a porta e eu via tantos colchões no chão onde os filhos dormiam. Aquilo devia ser uma festa, uma panga, uma brincadeira. E eu dormia num quarto sozinho, com a porta fechada, não tinha piada nenhuma. E o meu pai, como sabia do mal que eu sofria, dizia-me: vais, não esperas que abram a porta. Bates com os dedinhos com educação e vais embora. Oh, e a panela? Preocupes com a panela que não fica para tu lavares. Amanhã elas trazem a panela. Nessa ilha, havia 2 senhoras que trabalhavam exatamente na rua onde o nosso Arnaldo Trindade tinha o seu estabelecimento. Trabalhavam numa casa muito importante de moda do Porto, que era a Confiança, onde se faziam cuecas por medida, pijamas, e onde as meninas que atendiam esses clientes dessas provas eram sempre meninas muito especiais. Cabelo arranjado, as unhas pintadas, tinham que saber falar, porque eram quase todos senhores doutores, e então, quer dizer, não era pecado o senhor doutor começar a apalpar a menina e a menina deixar-se apalpar enquanto provava as saúdas, os pijamas e as cuecas. Pois, era assim exatamente. E então há um poema que para mim é muito especial, do nosso Arnaldo, porque fala uma dessas meninas, porque os pais do senhor doutor tinham umas quintas para mesão frio e outras para mesão quente. E depois havia outro labrador que tinha uma menina que também tinha quintas para baixo e quintas para cima. E era preciso casar aquelas 2 pessoas que eram para as quintas serem maiores. E o amor não estava lá. Depois, a menina ia rezar à Maria que o senhor Prior, coitada, ficava com os pecados todos passados. E ele tinha assim uns entretenimentos por ali, com estas meninas, muitas delas trabalhadoras da Confiança, desse estabelecimento. Conheci pelo menos 2. Não se podia falar delas, eram as meninas do Sr. Doutor. A menina por conta do Sr. Doutor. Muitas vezes era a menina que eu amava muito e eu também amava a menina porque com a mulher era só rezas e ave-marias. E eu, cada vez que leio este poema, às vezes até me ponto mal e emociono, porque era a história de muitas meninas por conta que eu conheci no Bonfim e que o Arnaldo Trindade conheceu também. E é uma história que hoje não diz muito, porque uma menina é menina de qualquer menino e um homem é homem de qualquer mulher. Está sempre bem, pronto, está tudo igual. Mas naquele tempo aquelas meninas eram apontadas a dedo, mas curiosamente eram respeitadas, porque eram daquele homem só, ainda que soubessem que não era o homem delas.
chama-se A Peniqueira. Esta é a história da peniqueira, de um amor do século passado, um amor verdadeiro. O primeiro funeral a que eu assisti foi de um tio que me dava livros infantis e chocolates. Era uma figura garbosa, quase um gigante para mim. De toda a triste ocorrência, o que mais me intrigou foi a discreta presença de uma mulher ainda nova que sozinha chorava em silêncio, com um olhar ausente, uma tristeza infinita, uma beleza definada, mas de longe era a mais chocada de todos os presentes. Inocentemente, perguntei à minha mãe quem era aquela senhora. Soube mais tarde, que naquele momento nada me explicaram, que era uma mulher que perdeu os 3 vinténs e a vergonha por amar o meu tio. E com ele viveu em segredo, um segredo só deles, mas conhecido por toda a gente. Acusada injustamente de ter ficado rica com um pouco que o meu tio lhe dava. Morreu pouco tempo depois, na miséria, coberta de saudade. Esta história é verídica. Esta história é fatídica de um amor nesta cidade. É a história da peniqueira, que nome infame, cujo único pecado foi ter amado um só homem, na sua curta vida, Arnaldo Trindade.